E até acho que esse ponto, né, quando a gente começa a enxergar que a gente criou tantas instituições para nos representar e que a gente também foi esquecendo da nossa própria condição enquanto pessoa, de achar uma forma, uma palavra, um jeito de acessar o outro. Então, eu acho que eu particularmente fui muito tocada pela mediação, porque me relembrou os movimentos autogestivos dos anos 60, 70, e essa força, que é uma força de devolver para as pessoas a capacidade delas resolverem suas vidas, de não terceirizar. Porque quando a gente terceiriza é isso, é difícil da gente se apropriar daquele destino, né? Então, a mediação realmente, ela é muito transformadora, ela traz efeitos psicológicos, porque as pessoas vão se pensar, carregam um modelo daquela experiência de mais respeito, de mais empatia, né, para o outro, e fico muito contente, assim, estás recebendo aqui vários elogios das nossas colegas, né, e o Leonardo também colocou aqui que o teu capítulo ele é uma excelente síntese dos modelos de mediação familiar, e realmente, assim, né, o teu dever professoral, ele se cumpriu nesse capítulo, porque a gente sai da leitura, assim, né, muito mais instruída, muito mais consciente, né, dos diferentes modelos. Eu adorei. E aí eu vou te perguntar, qual é o modelo que tu mais gosta, assim, ou de estudar, né, mesmo que tu ainda não pratiques, mas aquele que te dá, assim, um brilho nos olhos? É a mediação transformativa. Exatamente na linha que tu falou, a mediação transformativa, ela busca emancipar as pessoas. E tu muito bem falou. A gente está vivendo uma sociedade onde está muito fácil terceirizar. Eu tenho uma festa, eu vou contratar pessoas para cuidarem de todos os detalhes. Eu tenho um conflito, eu vou terceirizar o advogado, o judiciário, que vão resolver. Então, a gente está perdendo a nossa habilidade de resolver as nossas questões, os nossos conflitos, às vezes até de pensar. E o que a gente vê na mesa da mediação? As pessoas, na verdade, elas não querem o mal do outro. Às vezes está faltando um pouco de habilidade. O ser humano, ele não é ruim por natureza, senão até estaríamos em rota de extinção. E por isso que eu me identifico muito com a mediação transformativa. A gente também, né, tem uma considerada terceira escola, que seria a mediação narrativa. Ela também parte, né, de uma autora chamada Sarah Cobb, uma expoente no tema, e aí ela já vem, inclusive, da terapia. É uma técnica utilizada, né, nessa seara, e aí ela foi trazida também para o âmbito da mediação, e que ela tem um viés de transformar histórias, de ressignificar histórias. Então, o mediador fica centrado ali nessa desestabilização de histórias para construir uma nova narrativa. E o que eu penso? Eu penso que, na verdade, essas escolas, de algum modo, elas ficam imbricadas. Porque, dependendo do que nós temos, a gente utiliza uma técnica que vem um pouco mais de uma, um pouco mais de outra. Creio que o grande cuidado do mediador deve ser ele não ficar naquela linha de encontrar uma solução, como apresenta a mediação chamada Harvard. Se o mediador não ficar preocupado em resolver, se o mediador ficar preocupado em desenvolver ferramentas que ele consiga recuperar o diálogo, essas questões juridicamente tuteladas
solvem-se automaticamente, solvem-se de uma forma secundária. Agora, tem que efetivamente trabalhar a comunicação. Inclusive, uma das etapas e também ferramentas é aquela de escutar os mediandos, é coleta de informações, onde todos apresentam, né, suas questões, dizem os motivos pelos quais buscaram a mediação, e não é só para o mediador compreender, fazer um resumo, uma pauta de trabalho, é também para as próprias pessoas se ouvirem e para serem ouvidas pelos outros, porque às vezes há anos eles não conversam. E especialmente na mediação familiar, a gente sabe que, inclusive, a distribuição de um processo judicial, por exemplo, equivale a uma declaração de guerra. E aí, é normal, né? Até os advogados, eu falo também, porque eu advoguei, em questões de separação, dizer tornou-se insuportável a convivência em comum. E a gente como assim insuportável, sabe? Às vezes as pessoas se sentem muito desprestigiadas, às vezes por expressões, por palavras que dentro do mundo jurídico, e para convencer o juiz, elas são apresentadas talvez em um outro contexto. Então, esse momento de fala dos mediandos, ela é extremamente necessária. E é um dos grandes diferenciais da mediação. Sem dúvida que é esse ponto que tu falas, né? Quando a gente percebe que tem uma falta de treino, uma falta de prática, essa habilidade que vai sendo perdida de poder parar, desacelerar, escutar o outro sem interromper, compreender a necessidade que a pessoa tem de falar naquele exato momento. Então, a gente tem que realmente ser ensinado a desacelerar, a olhar o outro nos olhos, a não ser agressivo, porque, né, a base da nossa comunicação é agressiva. Né? Então, sabe que eu penso que a mediação, assim como a psicoterapia, é um ato de resistência a uma forma de vida, né, que é essa forma que vai, inclusive, afastando as pessoas, vai colocando os valores ou os objetos, né, em primazia, em detrimento do outro. Então, é uma forma de recriar e de sustentar outros sócios, né? Exato. Até porque, conforme, né, preconiza Bauman, quando ele fala da modernidade líquida, eu lembro do que nós falávamos anteriormente, das terceirizações, às vezes, inclusive, o relacionamento se desfazem num clique, num apertar o botão. Exatamente, mensagem de WhatsApp. Relacionamento. Com emoji, fui. Né? Exatamente. Então, é isso, né? A gente voltar a se encontrar, a se olhar nos olhos. Claro que, nesse momento, com apoio técnico, para que possamos, né, reaprender isso. Né? Então, por isso que a mediação me encantou e carrego, né, vários ensinamentos, e acredito que é um trabalho que é importante a gente divulgar, a gente contar para as pessoas também, né? Inclusive como uma nova frente de trabalho, porque é realmente assim, o mundo precisa. Né? Estamos numa época em que já temos aí várias evidências, né, de que é necessário mais colaboração, uma empatia, comunicação. Então, é aí uma bandeira, né? Não deixa de ser uma bandeira importante.